deixou pré-agendado? Tá, né? Como assim? Olá, estamos no ar com mais Bora. um programa Primeira Impressão. Maravilhoso programa para fazer o impacto aí da sua imagem corporativa ou da sua imagem pessoal diante do mercado, porque você é a sua imagem, você influencia pela sua imagem, tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com comunicação, tem tudo a ver com sucesso. E hoje está aqui comigo com o Marrone, o nosso colega de casa já, Wagner Stravinsky. E aí? E vamos falar sobre o quê? Sobre o autoconhecimento, que tem tudo a ver com essa energia que você precisa para chegar chegando. Tem que ter personalidade, tem que ter autenticidade, senão nem chega, né, Marrone? Senão fica no caminho, né? É isso, Wagner? O caminho fica, né? Concorda? O caminho fica, não, com certeza. Não tenha sombra de dúvida, né? Que se tu não estiver pronto, tu não chega em lugar algum, não tem por onde. Mas é interessante essa situação de a primeira impressão, né? Como é o programa. Muitas vezes a gente entra num julgamento direto justamente pelas nossas crenças, pelos nossos valores, enfim. E é a primeira impressão que fica. E aí existe até aquele ditado que o meu santo não bateu. Oi? Como é que é isso, né? O santo não bateu. Será que os santos se fecham? Quais são os santos, né? Que não vão se alinhar para um propósito realmente existente. E essa primeira impressão, utilizando o nome do programa, ela é fundamental. Só que a gente não pode simplesmente olhar para a primeira impressão. A gente tem que olhar por trás. Mas não só olhar o que está na visão, mas sim o que está por trás dela. E aí eu vou dizer, né, a segunda visão, a terceira visão, a quarta, e assim vai sucessivamente, como a Rony agora acabou de colocar. Nós podemos chegar aonde nós quisermos, mas se nós não estivermos prontos, metade do caminho nós vamos ficar. O que o autoconhecimento tem a ver com estar pronto, Marrone? É bom isso aí, né? Tu sabe ou não sabe? Ou a gente deixa pro Wagner responder? Tu sabe que quando a Aline confirmou com o Wagner, eu disse, olha, nosso único desafio é ficar dentro do horário, né? Tipo, ele falou, é verdade. Falei isso, resolvendo isso aí, o resto a gente resolve. Mas é interessante, assim, eu nunca tinha pensado sobre a primeira impressão a partir de quem leva a primeira impressão. Porque a história do ponto de vista, nós dois estamos olhando para algum lugar, você vê de um lado, eu vejo de outro, os dois estão vendo a mesma coisa. E talvez eu estou pensando na coisa, mas deveria estar pensando na nossa posição. E aí fecha muito com o que o Wagner trabalha, né? Às vezes, sei lá, o cara vai criar uma empresa. Cara, ele acha que não vai dar certo e você vê, obviamente, que vai dar certo. Só que não é mudar a empresa, é mudar o lugar de onde a pessoa está vendo. Eu achei isso sensacional. Quando surgiu o nome, tanto que eu perguntei, tá, mas é de negócios ou é de pessoas? As duas coisas tudo junto e misturado. Caraca, isso ficou muito bom. É posicionamento, né? O Wagner sempre fala de posicionamento. É posicionamento. Tu falaste uma coisa, o alinhamento, né? Como a gente vinha pra cá, tu falou em alinhamento também. O alinhamento é muito importante, porque tu tá olhando justamente para onde tu quer chegar, né? Tu tá no teu foco. Só que independente do que aconteça, é o que tu vai dar a primeira impressão. Tu vai olhar, tipo, nossa, o que eu vou fazer com isso daqui para frente? E aí muitas pessoas travam, muitas pessoas recuam, muitas pessoas não fazem o que tem que fazer. Nós estávamos até falando aqui, né, um pouquinho antes, a resposta da tua pergunta está na tua pergunta. Tu vais fazer, né, daqui para frente. Sim. Então, existe isso. O Marrone agora estava colocando a mesma coisa. A gente, olha, eu tenho o hábito de contar a metáfora do acidente de trânsito, né? O que existe, na verdade, é só uma colisão. Só que o motorista de trás olha que o motorista da frente é o culpado e ao contrário também é verdadeiro. Mas o que aconteceu ali? Foi só uma colisão. Mas aí ficaram chateados, cada um traz a sua visão, cada um tem a sua... Então aí começa. Por exemplo, eu gosto muito também de falar sobre como a gente entra nos estabelecimentos, né? Dependendo do estabelecimento. O Marrone ali hoje tá de terno, tá de calça social. Não. É só a parte de cima que aparece. Só a parte de cima, né? Tá com uma camiseta, possivelmente todas elas sejam de marca, porque tem um cara que busca elegância na marca, que tá bem 100% alinhado. Essa é a primeira impressão, viu? Mas é exatamente esse é o ponto, né? Diferente de uma pessoa que vai entrar com uma camiseta de qualquer marca, uma calça de qualquer marca, um chinelo de dedo, muitas vezes, e as pessoas olham, não tem nada. E às vezes aquela pessoa tem tudo também. Sim. Existem muitos cases de mercado dentro das empresas que, tipo, a pessoa olha para o outro, não, tá de chinelo de dedo, tá de bermuda, tá de camiseta aberta, é um fazendeiro, sei lá, é um Zé Ninguém da vida, e na verdade o cara tem muita coisa por trás dele. Então isso a gente acaba julgando. Se olhar para o Marrone, nossa, com todo respeito, tá, Marrone, tu não faz meu tipo. Fica tranquilo. Mas é uma elegância só, olhando para ti.
De repente, no final de semana, tu não tá igual ao que tu tá no dia de semana. Por quê? Porque tu precisa passar uma primeira impressão de um cara social, de um executivo, de negócios, enfim. Precisa ter esse know-how, precisa ter essa visão. Então, não só enxergar, mas também se posicionar em relação a isso. E aí, para isso, entra o autoconhecimento. Exemplo disso, né? Se a gente pegar, por exemplo, Mark Zuckerberg, pegar Steve Jobs, né? Os nossos nomes renomados do nosso mercado aí, nós vamos olhar o Steve Jobs era calça jeans e camiseta preta. O Mark Zuckerberg veio na mesma batida, tanto é que ele só usa terno quando ele vai no judiciário. Vem na mesma pegada. Já o Bill Gates, ele entra com uma camisa e calça jeans. Já é uma outra pegada. Mas vocês podem ver, eles mantêm um padrão. É o que eles são, só que eles já escreveram o nome deles. Eles autenticam a personalidade deles. Exato. E até fazem moda a partir dessa autenticação. Uhum. Só que se a gente, seres normais, né, que nem nós, salvo o Marrone, né, que tá sempre na estica, o que acontece? A gente olha a pessoa e diz, é um Zé Ninguém. É isso que a gente rotula. E exemplo disso é só olhar em shopping, final de semana, ou supermercado que tem a segurança interna. É só olhar o comportamento. Entrou uma pessoa diferente, tu já sabe, a pessoa está olhando, tu sabe que tu vai ser seguido o tempo todo, porque alguma coisa pode acontecer contigo. Então já existe um pré-julgamento naquilo que tu viste, naquilo que tu está vendo, mas também existe um pré-julgamento teu. Tu vai para uma festa, né? Vamos dizer, uma festa executiva, né? De uma inauguração de uma empresa, um estabelecimento. Tu vais como? Tu vai de chinelo de dedo? Não dá. Tu vai de sapatênis, Existem tênis. as regras morais. Boa, né? Então, tu também tem que saber entregar a tua primeira impressão, né? Hoje, para vir para cá, eu me lembrei, quando a gente se conheceu, eu vi que tu estava muito na estica. Eu me lembro exatamente do primeiro dia. E acho que foi semana passada... Olha! Começando a me preocupar. Acho que semana passada a gente conversou exatamente sobre isso. Rapidamente, quando estava aqui terminando o programa, a gente conversou. E eu vi também, inclusive, acho que tu estava até com colete semana passada, né? Por quê? Porque é o que tu entrega. Tu entrega um ser executivo, tu entrega uma pessoa séria, enfim. Tu busca isso, né, entregar. Porque ele trabalha com dinheiro, ele tem que... Ele nem pode. E essa é a pergunta. Ele nem pode, fica tranquilo, tá tudo certo. Essa era a pergunta que eu ia fazer para ele. Por que ele se veste assim o dia inteiro, todos os dias, né? Quem é que entregaria sua mala de dinheiro aí pro Marrone investir se não fosse, se ele tivesse aí todo mal cheiroso, tivesse rasgado? Um vibe da vida. Não. Não, mas sabe o que é interessante? E falando, né, acho que foi profundo, né, essa história do que vai, o que vem, o que volta, né, que acaba sendo isso. Porque a história do preconceito sempre vai ter, né? Eu até dou um exemplo na live. Imagina, né, eu tô fazendo a minha live lá às 7h15 da manhã. Aí eu começo a bater palma na frente da minha casa. Então eu vou lá, abro a janela e espio. Aí vai ter 3 pessoas de 1,90 m com capuz negro. Eu vou dizer pro pessoal da live, gente, só espera um pouquinho que deve ser o carteiro, ou eu vou ficar tenso? Eu vou ficar tenso, porque eu tenho um preconceito que me diz, olha, aquele perfil pode trazer problema. Até eu trazer na minha memória, não, é o meu primo, legal, vou abrir lá pra ele. Então, essa história do preconceito, ok, eu acho, né, bem interessante o caso do Zuckerberg, dessa galera, mas é exatamente isso. O cara já quebrou essa barreira e eu falo muito disso, né? Eu gosto de fazer comparativos, assim, pra explicar. Aquele cara que se veste mal e não teve resultado, ele é o louco. O que se veste mal e tem resultado é o exótico. Uhum. É só isso que muda. Né? Eu que nem uma ideia. Cara, teve uma ideia de abrir um negócio e não deu certo. Tá vendo? Louco. Teve a mesma ideia e deu certo. Nossa, ele sempre foi exótico, ele sempre foi diferenciado. É o resultado que te permite, né? Eu vi muito isso assim, porque eu sempre gostei de estar social. Eu acho que é porque meu primeiro trabalho foi no banco. Então, como eu tinha 16 anos, meu primeiro carteira assinada, e eu tinha que trabalhar com um pessoal de 40, pra me encaixar eu tinha que parecer mais velho. Eu acho que veio dali a minha primeira crença, tá? Só que, o que acontece? Eu vejo que a galera que já zerou, a galera da lista da Forbes, por exemplo, que eu acompanho muito, os caras não andam de terno. Só que esse cara tem tanto dinheiro que ele tem que parecer que não tem dinheiro. Porque senão isso é um problema na vida dele. É muito interessante isso aí. Sim. Vocês estão fazendo pensar nos arquétipos que a gente já falou algumas vezes, né? Existe a comunicação subliminar que está dentro do subconsciente da social. Então a gente acaba se alinhando a esses arquétipos para causar, né? Para se reposicionar. Então, assim, eu quero misturar com aquele clã, eu quero misturar com aquele grupo. O pertencimento. É claro, gatilhos, né? Então, eu vou me associar fazendo uma espécie de rapport social,
né? Não, mas é o que a gente chama de inteligência social. É fantástico. E faz sentido. E tem que ser assim. Não dá pra ser muito diferente, por mais que tu não queira ter o pré-julgamento. Tu sabe, se aquela pessoa tá com o cabelo em pé, não tá lavado, provavelmente tem piolho, provavelmente não precisa lidar com dinheiro, não precisa circular no meio de um determinado público que eu tenho que causar uma boa impressão, né? E no marketing, a gente analisa muito isso. Quando começa a fazer um trabalho de consultoria, qual é a imagem que tu tá passando e qual é a imagem que tu gostaria de passar? Será que tá alinhado? E nas tuas análises do DISC, do perfil comportamental, tem uma parte lá no relatório que diz, né, qual é a imagem que tu deveria passar ou que o mercado espera que tu passe, enfim. No DISC tem a questão de influência do externo. Exato. A influência do externo, que é onde tu busca adaptação. Né? Se tu não te sente bem, tu tá te adaptando. Então, tá num local. Tu não tá te sentindo bem, tu tá buscando te adaptar o tempo todo. E aí é por quê? Porque o mercado, a parte externa em ti, tá fazendo tu te alterar. Então, tu já fica, né, aqui, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Faz sentido, não faz? Será que eu tô no lugar errado? Será que eu tô me posicionando errado? E aí vem aquela conversa que a gente já teve aqui também nas redes sociais. Será que eu devo mudar o meu perfil? Isso é só autoconhecimento. Até que ponto eu tenho que moldar o meu perfil pra passar uma imagem que eu não sou, mas que de repente dá dinheiro? Ou me misturar, mas de uma forma que eu tô no lugar errado? Ou eu tenho que adaptar meu perfil com essa lógica aí? Não tem lógica nesse negócio. O Marrone falou a questão, né, do exótico, do diferenciado, e realmente, ou se não tem um fracassado. Isso existe, e é simples de tu veres, assim, porque se tu for olhar para uma pessoa que ela se veste, mas ela tem uma história de sucesso, ela é tranquila, tipo, baixa olho bola. É fashion. Se não, é qualquer fundo da face da terra. E aí existe um fator que eu quero agregar, inclusive o Marrone trouxe quando ele trabalhava no banco, de repente é assim, né? Legal. Tem muitas pessoas hoje que mesmo trabalhando em banco, não gostam. Sim. Não gostam. E exemplo disso, eu como professor universitário também, eu já tive em formaturas que as pessoas de banco estão ali de calça jeans, sapatênis ou tênis e camiseta. E isso para mim é um choque. Porque eu, como professor universitário, um paraninfo, né, solenidade, porque quando tu fala de solenidade, tu tá falando de um evento mais top, pelo mais simples que possa ser, quando diz um momento solene, tu já tem. Então, aquilo é muito importante. E as pessoas vão vestidas de qualquer jeito, nada contra. Mas elas vão vestidas de qualquer jeito. Pô, é uma questão de respeito, é um momento solene para quem está se formando. Exato. E aí tu vai com qualquer vestimenta. Porque eu tenho meu estilo. Me sinto bem assim. Aí existe a questão do que eu estou entregando. Respondendo a tua pergunta, Aline. O que eu estou entregando para essa pessoa? Eu estou entregando, tipo, tu é só mais um para mim. Né? Tipo, para mim não tem diferença. Ou na outra situação. Tipo, ando o tempo todo de terno, gravata durante a semana, que agora eu quero relaxar mesmo que seja um evento. E aí eu entro lá nas cordas e me atiro para trás, tipo, oi, vou de camiseta. Então existe isso também, porque aí eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no outro. Aí a inteligência social já foi por água abaixo. Não existe mais. Nem usou ela, né? Nem usou, exatamente. nem trouxe, nem convidou. nem levou junto. Exato. Tu sabe que, falando em comunicação, né? E eu brigo muito, brigo mesmo. Assim, eu sou bem brigão na rede social para defender, porque às vezes eu vejo gente que tem potencial, tem conhecimento e não tem resultado porque não sabe se posicionar. Olha só. E quer ver um exemplo simples? Eu faço isso o dia todo, né? A pessoa, ela veio aqui e me seguiu no Instagram, tá? Ela começou a me seguir. Daí eu crio conteúdo, entrego lá o YouTube para 90 mil pessoas por mês, o podcast para 50 mil. E a pessoa vem e nunca falou comigo e ela me envia 17 áudios. Quando eu vejo aquilo, eu penso, tá, cara, essa pessoa ela não cumpriu essa questão social. Opa, tudo bem, ela só tem uma dúvida, posso te enviar um áudio? Claro, eu já vi teus vídeos, ela nem se preocupou em fazer a turma de casa dela. Ela criou um contexto para que eu pudesse ouvi-la. Ela foi lá e jogou, só que dela me pega no momento ruim, eu não ouço e ela fica ali. E isso que tu falou de ir no evento é muito isso, porque o evento não é pra ti. Se é no teu aniversário e você só, olha, no meu aniversário vai ser todo mundo de chinelo, ok. Você estipulou. Agora é num evento que você sabe como é, e aí você vai diferentando porque você não estava à vontade de ir, eu realmente não tô dando bola pro outro. E aí, falando em relacionamento, onde é que termina isso? Né? Lembrando meu passado, relacionamento. O cidadão começou a namorar, ele se prepara, toma banho antes de ver a namorada, come pouquinho, casa. Lasanha, pizza, deitado no sofá com qualquer jeito.
E aí diz, cara, pois é, mudou alguma coisa. Olha bem como é que era antes. Vocês agendavam o lugar, tomava banho, comia às 18 horas para as 21 tá sem nada no estômago. Entende? Vida real. Aí hoje não, o cidadão come meio que na cama, deixa a pizza do lado, olha pro lado e diz, e aí? É bem assim, é bem por aí. Falando de homem, então isso é 10 vezes pior, porque o cara não tem essa noção. A mulher meio que tem. Ela continua fazendo unha, cabelo. O cara... Mas é que agora tá na moda a autenticidade, vai ser quem tu é. Não, mas desde que seja bom, né? Não, exatamente. Desde que preste quem tu é, não, né? Tu até pode ser quem tu é, porque tu não vai perder teus valores, as tuas crenças e tudo mais. Mas a questão é o que tu tá entregando. Melhora com o tempo, né? Não tem que melhorar, não diminuir, tem que ser cada dia melhor. Tu não é um vinho, né? A questão toda, né? Tu tava falando, tu é um cara que faz academia, né, Rodrigo? Sim. Então, não sei que horas tu faz academia. 5h30. Quem vê as lives dele sabe que ele faz 5h30. A bicicletinha é 7h15. Eu faço 45 minutos de bicicleta 7h15 e treino 5h30. Caramba! É o meu momento comigo, né? Depois é só pau, depois é só laço. Não, mas tem gente, por exemplo, que começa uma academia e entra no relacionamento, esquece a academia. Sim. Quando separar, volta pra academia. Exato. Por que isso, né? A questão, de novo, da primeira impressão. Eu entrei num sistema de zona de conforto. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô simplesmente relaxando e tô relaxando. Em vez de tu continuar na batida que tu tava tendo êxito, tu retrocede ao negócio, porque tu não tinha uma academia antes de tu entender que a academia era tão importante, ou fazer um exercício físico no parque, enfim, qualquer outra situação. Tu volta para aquele negócio. Aí, tu disse, né, tu começa todo bonitinho, tu cria um relacionamento, mas ao mesmo tempo que tu criou o relacionamento, conquistou a oportunidade de fazer um bom relacionamento, tu vai perder ela igual, porque vai chegar o ponto que nem tu dissesse. Ah, a mulher faz cabelo, faz unha, faz não sei o quê, né, enfim, tudo mais. E o homem tá fazendo o quê? Nada. Daqui a pouco ela vai encontrar, mas aquele cara me chamou atenção, né? Se botar eu e tu e eu hoje, que nós temos, acho que a mesma idade, se botar assim, exatamente como nós estamos vestidos, tenho certeza que tu chama mais atenção do que eu. Eu não tenho sombra de dúvida. Um ponto para começar a conversar. Não, mas é real. Por quê? Por causa do vestimento. Adorei. Entendeu? Mas é só questão de impressão. É o que eu tô entregando, o que tu tá entregando. Vai ter uma barreira a mais até tu dizer, legal, agora eu igualei. Exato. Mas primeiro eu tive que me esforçar, né? Mas sabe que eu não vejo isso como um pré-julgamento, assim, porque eu acho que pessoas vencedoras, elas estão bem alinhadas, entendeu? E porque tu percebe o esforço da pessoa, da força dela. Por exemplo, eu já tive em eventos, né, onde de desenvolvimento humano, de qualidade, aí tá lá, mas tinha uma nutricionista, 200 quilos. Batendo, batendo na mesa. Batendo na mesa. Não, porque isso não tem nada a ver, isso é preconceito. Não é. Se eu quero emagrecer, eu não vou procurar, entende? Porque tu é o resultado que tu vende. Mas é visão. Aí é visão. Claro. Como é que eu vou comprar um perdedor? Como é que eu vou comprar uma pessoa que não se penteia? E ele, vou esperar que ele me ajude nos meus resultados? Vou acreditar, né? Vou acreditar. E deixa eu te fazer uma pergunta, olha que interessante. O que tu chama como uma pessoa vencedora? Aí que tá, vamos pro subconsciente coletivo, não, né? Não, vamos eu tô falando da Aline. Eu tô falando da Aline. Vou botar a Aline em checkmate agora. Poxa! Foi inverter o papel. Ela veio pra me perguntar e eu tô perguntando. O rosto é eu vou mudar de lado, vou pra lá agora. Vou ajudar ele ali. Cada um tem sua persona vencedora. Pra mim, a persona vencedora é aquela que é feliz, tá em paz e se cuida. Legal. Pra mim é isso. A pessoa vencedora é um Mark Zuckerberg num filme Rede Social, onde ele está sendo julgado que ele não está nem aí pro juiz. Exato. Ele está focado no que é dele. Pessoa vencedora para uma nutricionista, ela conseguiu o diploma, ela é nutricionista, só que ela é obesa, gordinha, sei lá, enfim, né? Ela é vencedora. Tudo certo, mas ela tem que arcar as consequências. Mas qual é a consequência dela? A consequência é quem tem que contratar ela não acreditar no serviço que ela entrega, no produto que ela entrega. Quem é que tá vendo isso e quem é que não tá vendo? A gente tá falando do ponto de vista de marketing, né? A gente tá falando do ponto de vista de... Nós estamos falando disso, acho que de primeira impressão, né? Primeira impressão, claro. Se eu olhar uma nutricionista magrinha, toda formadinha, tudo bonitinho... É esse corpo, modelo. Porque é isso que eu busco. Exato, é isso que eu quero. Só que o que é nutricionista? Olha que interessante. O que é nutricionista? Alguém que vai te dar uma boa gestão de alimentar, enfim, né? Nutrir. É nutrir o teu corpo adequadamente conforme a tua biologia. Ninguém fala sobre obesidade. Ninguém fala sobre gordura. E aí uma pessoa magra pode ser obesa diferente de uma pessoa gorda. Então, olha o que nós temos na questão de primeira impressão. Quando eu vejo alguém gordo, eu digo que ela é obesa. Mas nem sempre ela é obesa. Um magro pode ser obeso.
Eu posso ser obeso. Eu acho Sim. que eu tô com seus 105 quilos aproximadamente, mas eu posso ser considerado como obeso. Os exames de sangue já deram que não. Tá tudo certo por aqui. Sim, aí cai naquilo que Mas, tu falou que tem a segunda impressão. Perfeito? exato. Só que quando a gente faz a primeira impressão, eu olho para a nutricionista lá que ela é gordinha. Eu não quero. Eu não quero Sim. nem conhecer o resultado que ela já teve com outros pacientes, com outros clientes, É que tudo mais. na prática Acabou é a disso que a história. gente tá falando, né? Existe um pré-conceito. É atenção, né? Aí Tu entra o ignora, né? coletivo. Aham. Tipo, eu gosto muito de carro, é que nem carro. Tu vê um novo carro com um novo modelo. Cara, que coisa estranha. Daqui a pouco fica 6 meses. Cara, não é tão estranho. Aham. Na verdade, os outros... Mas assim, será que essa nutricionista vai ter o tempo de não ganhar o quanto ela gostaria enquanto ela que prova tá. a ideia dela de vida? Cara, não é... Né? Negócio não é assim, né? Não é uma ONG, que nem eu digo. Não é. Aí, desculpa, Aline. Não. Vai. Primeiras damas. Obrigada. Ó, aquele gentil. É que a gente trabalha com chamar a atenção do público, a gente tem que ter essa preocupação de primeiro atender os anseios e as dores do teu mercado, né? Então entra muito no que a gente sempre fala, tu tem que conhecer teu público, tu tem que conhecer o que ele quer, tu tem que conhecer as dores dele. E se na cabeça dele, o resultado dele é contratar alguém que demonstre saúde e ele, se ele associa, se tu conhece o público e ele associa aquela saúde com estar magro, e tu vai ter que jogar o jogo, porque senão tu vai perder mercado. Perfeito. Né? Entra justamente no que ao contrário do que nós falamos. O que é uma pessoa vencedora, né? Para isso, para aquilo, cada um tem um biotipo. Mas aí, o outro lado é necessário, que foi o que nós falamos aqui no início. Quando eu entendo que o meu público-alvo, ele necessita de um desenho, ele necessita de uma persona para ele consumir o que eu estou entregando, seja ele um bem ou um serviço. Eu preciso estar vivendo aquilo. Então, na caso da nutricionista, por exemplo, ela precisa ser um tipo que eu vou idealizar. Falando nisso, eu conheço uma nutricionista, ela mora aqui em São Leopoldo, a Lisandra, ela tá sempre malhando, ela tem vários, né, e tudo mais. E eu conheci ela na academia em Porto Alegre, onde eu treino. Voltei a treinar, por sinal. E aí, o que acontece? Não, porque daqui a pouco o Marrone vai dizer, não, tu tá fora, né? Tô fora, sim. Tô brincando. É a primeira impressão, né? Mas eu tenho que viver a minha realidade. O que acontece? Ela é nutricionista e ela tem uma forma, como a gente estava desenhando, que pelo coletivo vende. É idealizadora, é que vende. Ela se adaptou a isso. E hoje, pelo visto, ela ama fazer isso. Né? Então, se ela amava e fez, ou fez e amou, sinceramente, não importa, né? Não importa. Deu certo o resultado que ela quer. E é isso que é importante. E tu sabe que é interessante, aproveitando para levar para negócios, eu crio muito produto online, tá? Toda hora aparece alguém, cara, eu quero criar uma caneca para vender digital. Quer ser meu sócio? Toda hora tem alguém que quer ser sócio. E é interessante que um produto vencedor no digital, ele precisa ter uma coisa que se chama mecanismo único. Senão esse produto ele cai na mesma. Se eu falar para você o seguinte, ó, eu tenho uma caneca, tu fala, cara, já tenho 17. Agora, se eu te falar, eu tenho uma nova forma de levar a tua marca para o teu cliente que te permite cobrar mais, tu me dá mais 10 segundos. Talvez quando eu tirar a caneca, dizer, mas era uma caneca. Não. É uma nova forma de levar a marca para o cliente. Então, falando disso, por exemplo, é que você olha para a nutricionista, cara, aquela lá me interessou porque parece comigo, tem um ombro largo, não sei o que, pronto. A gente já se conectou antes dela abrir a boca. Tem isso. Ok, se eu começo a conviver, eu vou dizer, cara, mas na verdade ela, sei lá, ela é bulêmica, ela vomita no final do dia, por isso que ela é magra, a outra não. Mas até aquilo acontecer... Até cair a ficha, cair a máscara, até conhecer... Sabe, eu até ia te perguntar, falando do teu negócio, eu acredito que o empresário hoje que tu forma, né, que tu forma a mente dele, pelo menos é o que eu entendo, é o que eu vejo nas redes sociais, ele deve mudar bastante ao longo do processo? Como é que acontece isso? Uma boa pergunta. Eu queria chegar lá, tava só preparando Tava preparando o ponto de vista aqui. Agora eu me senti no paredão aqui. Legal. Isso é um grande desafio, tá, Marrone? Isso é um grande desafio, porque muitas pessoas querem o resultado do negócio sem buscar o seu negócio interno. Eu estava até conversando com a Aline, dentro de um autoconhecimento, por exemplo, desenvolvimento de autoconhecimento e consultoria de negócio. Eu consigo fazer o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, sem um consultor de negócio. Mas eu não consigo fazer o contrário. Incrível isso. Então, essa tua pergunta, eu vou te dizer que com o tempo se vai lapidando. Porque aí tu tem que mostrar para ele que ele necessita buscar ferramentas, tá? Porque recurso é o que nós temos dentro, ferramentas é o externo. Então, precisa buscar ferramentas ou despertar os recursos que ele tem para fazer a coisa acontecer.
e que ninguém pode fazer isso por ele. Isso é um grande desafio, porque tu não está trabalhando simplesmente com o empresariado. Tu está trabalhando com uma equipe, muitas vezes. E aí mostrar para a equipe que tudo isso depende somente de um, muitas vezes, é um grande desafio. Essa parte que tu tem de mostrar o resultado é justamente na questão da primeira impressão. Eu brinco muitas vezes com os clientes que digo assim, tchê, agora o tratamento de choque é no espelho, né? Como assim? Aí eu pego algumas coisas que eu tenho e faço o tratamento de choque com ele. Então eu jogo tudo de volta. Inclusive, né, salientando, trazendo um pouquinho aqui de vivência pessoal, isso eu faço em casa, tá? Com meus familiares. Eu jogo, eu faço tratamento. Por quê? Aí eu despertar. Bah, mas é assim. E isso vem... Porque é muito mais fácil eu dizer que o outro tem a culpa do meu resultado do que eu assumir a responsabilidade perante o meu resultado. E é um grande desafio, porque as pessoas estão, infelizmente, fechadas. Elas não conseguem ver. Mas isso é por crença, isso são por valores e tudo mais. E aí voltamos ao que nós estávamos falando. O que tu queres do teu mercado? Tu está pronto para pagar o preço? E é pagar o preço, não é simplesmente, eu estou disposto. Não, é pagar o preço. Eu vou fazer. Que nem tu falou, a questão da caneca. Tá, mas é só uma caneca. Não, a questão não é a caneca. A questão é como eu estou agregando valor à caneca. Esse é o segredo do negócio, independente de qual for. E pagar o preço tem que mudar, não tem jeito. Pois é, porque ele falou pagar o preço, as pessoas acham, não, mas eu já te paguei. Não é. Mas isso é o mais paguei, barato. faço por mim. Mas eu já te paguei, agora me muda. Não dá, tem que realmente... Não dá, tem que arregaçar Me as leva mangas. lá no salão, vamos no shopping. Eu tenho um hábito, já faz um bom tempo aí, eu estou lecionando desde 2008, tá? Então, eu sempre digo para meus alunos, tchê, levanta a bunda da cadeira e faz a coisa acontecer, porque ninguém vai fazer por ti. Agora, se tu quer que alguém faça por ti, tu vai ter que viver a vida de alguém. Vai ser simples o negócio. Depois não reclama. Exato, porque alguém vai estar tirando a bunda da cadeira para fazer por ti. Então, essa é a consequência. Mas eu não quero, então faz. Então é uma escolha, né? Exato. E aí entra o contexto de fazer o negócio acontecer ou não. O poder é teu. Você sabe que eu até anotei aqui para poder falar, né, para não esquecer, que é muito interessante. Tem um profissional aqui no Sul, que é o Everton Rosa, acho que todo mundo conhece ele. Ele é aqui no Sul porque ele é daqui, mas o cara já é nacional. E ele tem um trabalho de uma mentoria dele e tal, que é muito interessante, que é, como ele é fotógrafo, ele envolveu o fotógrafo com o desenvolvimento humano. Então, quando a pessoa inicia a mentoria com ele, a pessoa tira uma foto. Cara, tira uma foto a maneira que tu quiser. Uhum. E aí ele trabalha contigo 12 meses e no final ele tira uma foto de novo. Bah. A diferença é absurda. É Bah. absurda. Assim, Ilumina diferente. Parece que a pessoa renovou 5 anos, sabe? É muito interessante. Eu conheci 2 pessoas que fizeram essa mentoria com ele. Oi, quero ver, fiquei curiosa. É muito interessante, assim. É muito interessante. Porque é exatamente isso. Cara, eu quero só a minha empresa, não precisa falar da minha roupa. Tá, mas você entendeu que teu cliente pede desconto porque ele te viu usando um Rolex 60 mil? Não. Pois é. Porque esse cliente sabe que esse relógio custa, ele viu o teu celular, ele viu, ou ao contrário. Mas isso é muito interessante, né? Porque é o ambiente, né? Tudo começa no ambiente para depois chegar na pessoa. Tu vai numa... Né? Eu costumo comentar, né? Eu viajo bastante. Se você chegar num restaurante e ele não servir Coca-Cola, vai ser caro. Se você for num restaurante chique, ele não vai servir Coca-Cola, porque Coca-Cola não harmoniza com os pratos. Não, nós não servimos Coca-Cola. Tem água com gás São Pellegrino. Tu diz, meu Deus, vai ser caro esse negócio aqui. Tu nem precisou abrir o cardápio, já sabe que... Né? Só pelo posicionamento. Esses dias eu tive em São Paulo lá e postei isso. Eu disse, gente, quando não tem refrigerante é porque é caro. Sem ver, no final, sei lá, R$350 lá 2 pessoas. Porque, cara, eu não posso deixar que você estrague por não saber escolher. Então eu tiro algumas opções para que você escolha só aquelas opções que fazem sentido. Muito bom. Agora, tu falou uma coisa muito bem certa também. O que é caro e o que é barato. Né? O pagar o preço para muitos é muito caro. E nós estamos falando de um preço na questão de valor de fazer a coisa acontecer. Mas no que fala de um preço financeiro, às vezes as pessoas também não querem pagar, mesmo sabendo que poderá ter um retorno. Eu estava hoje de manhã numa concessionária. Ou não sabe a relevância. Não consegue valor, compreender, porque existe a questão da primeira impressão dela. Uhum. Então, tipo, como é que eu me julgo, né? Hoje eu estava na revenda, o meu carro, né, sei lá, vamos dizer assim, custa 50 mil, tá? E eu estava na revenda, e eu conheço o dono da revenda, né? E ele me disse, tu já viu o lançamento? Eu, não. Eu já tinha visto, mas é um senhorzinho já de seus 80 anos, gente finíssima. Começou na empresa, ele criou a empresa dele, enfim. Legal. Não vi. E eu não tinha visto mesmo por dentro o lançamento. E ele me chamou para ver, tudo mais.
E aí eu estava conversando, inclusive eu troquei uma ideia com a Aline sobre isso. Eu estava conversando com ele. Pô, eu vou desonrar a história dele, eu vou desmerecer tudo que ele fez e tudo mais. Aí eu fui com ele. Tipo, eu estava indo até no banheiro, tá? E ele me pegou, bate, já viu? Não vi. Fui lá, primeiro fui lá com ele, dei todo o respaldo, olhei o carro. Ele disse, entra, bate ignição, mexe no carro e tudo mais. Aí tentei, tem que ter uma chave, código lá, não sei o quê. Cheio da tecnologia. E aí eu também tenho comigo, que aí a Aline me disse assim, tá, mas tu também poderia ter te desmerecido. Eu, como assim? Olha só, se tu não vai olhar o carro, tu também de repente já não prospera, já não, né? Tu não olha contigo para os outros olhos. Tipo, tu tem um carro de 50 mil. Tu pode ter um carro de 100 mil? Posso, nada vai impedir. Esse carro que eu tô falando, ele custa aproximadamente 200 pau, tá? Então ele chegou até e disse para mim assim, uma parcelinha de 9 mil, tu leva seguro, tu leva IPVA, tu leva isso, tu leva... Oi? Tipo, num carro, né? Legal. Então tu tem um público-alvo para isso. Só que eu poderia ter dito... Não é pra mim, tchau. Quando ele me mostrou o carro, eu nem pensei no preço. Eu sei que o negócio é alto. Mas eu pensei, será que eu também não vou dar uma oportunidade para ele me mostrar um lançamento, para eu ver? E eu nem tinha pensado nesse ponto de, tipo, eu posso ser merecedor disso também. Porque o carro que eu tenho hoje também, ele tem um preço maior do que eu esperava. E hoje ele vai ficar um bom tempo comigo, né? Porque tem que se pagar. Então, mas eu cheguei num patamar de carro que hoje eu tô tranquilo. Tipo, tô saciado, né? E essa é a pergunta que eu me faço e faço para os telespectadores do Primeira Impressão. O quanto a gente merece pagar o preço para se ter o que tanto se deseja. Napoleão Hill já disse que a maior arma que nós temos é o nosso pensamento. E aí, quando a gente diz que eu não mereço entrar no restaurante caro, eu não mereço um carro caro, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, tu tá te julgando pela impressão que tu tá entregando. Eu sou pobre, uma vez por mês tu ir num restaurante top. O que te impede? Ou a cada 2 meses, se for o caso. Pô, bota uma boa roupa, né? Vai, enfim, gasta uma graninha legal. Pô, e tu... Aí vamos voltar aquele negócio do relacionamento, né? Tá lá na academia. Pô, de repente tu tá procurando alguém tá lá também procurando alguém, enfim, tudo pode acontecer, né? Tem muita gente que eu chego e digo assim, vamos no restaurante e tal, não tenho grana. Bom, então tá, eu tô indo sozinho. Fui, sabe? Não tem. Eu acredito muito que nós devemos pagar o preço por aquilo que nós desejamos, mas também tem a questão do mérito. E aí, quando existe o mérito, existe a bonificação, existe a premiação, que eu acredito que, por exemplo, o meu carro é um prêmio para mim, né? Eu me dei de aniversário ano passado, então agora ele tem que se pagar. E eu até brinquei, né, nessa situação que a gente tá conversando, se dissesse não, de repente o dono da loja, ele investe mais em ti do que em ti mesmo, né? Ele acredita mais em você do que... Ele imaginou que tu podia pagar 9 mil, tu, cara, vou mostrar pra ele, é claro que ele pode. Tu disse, cara, né, o que eu fiz que mostrou que eu poderia pagar 9 mil? A primeira impressão. É a primeira impressão. Até porque o dia que eu conheci ele, por exemplo, a gente conversou horas e horas. E ele contando a história dele, ele chorou na minha frente. Imagina, um senhor de 80 anos, alemão, né, contando a história dele, que recém tinha feito 60 anos de vida a empresa em si, e vem crescendo cada vez mais. Não tem retorno para ela, tipo, não existe um caminho de falência, né? Isso é muito legal, tu vê a história toda. Eu tenho o livro dessa loja, dessa empresa, escrito por ele, autografado por ele o livro, e ele contando a história, ele chorou na minha frente. Aí eu te pergunto, qual é o homem hoje de 80 anos que vai chorar na frente de um desconhecido? Tu vê o nível de liberdade que ele tá, né? E, tipo, se ele me julgar, bom, são 2 trabalhos. Ele me julgar e eu parar de falar com ele e eu sigo a minha vida e quem perdeu foi ele, né? Só que, olha, é interessante o que vocês estão falando, porque eu não conheço, eu sei quem é essa pessoa que tá falando, mas eu não conheço pessoalmente. Mas, de repente, ele já se permite, porque já tá num nível de autoridade, com uma espécie de Elon Musk, que tu falaste, né? Que lá atrás a gente tava iniciando o programa dizendo assim, essas pessoas, elas podem ditar suas modas, mas, de repente, chega num nível de maturidade, de iluminação que tu tá, no teu autoconhecimento, da tua autopersonalidade, que tu já pode ditar moda. Só que para chegar nesse nível, tem muito percurso. Não é um músculo que tu exercita de um dia para noite. Não, e ao mesmo tempo, ele entra assim, ó. Se ele for me julgar ou não me julgar por isso, o assunto é dele, não é meu. Eu tô livre disso. Porque o que ele me entregou foi o seguinte, eu tenho sucesso na minha simplicidade.
Acabou a história. E isso tá na imagem da pessoa. E a pessoa não precisa nem falar, ela não precisa nem... É atitude. Essa energia, ela é fantástica, essa roupagem. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para todo mundo. E falarei. Eu prefiro ouvir atitudes do que ver palavras. Eu inverto, né? Eu inverto muito porque atitudes falam muito mais para mim. Não tem como. Isso não é só para mim, é para qualquer pessoa. No momento que não tiver uma congruência com aquilo que está sendo falado, com aquilo que está sendo dito, acabou tudo. Sim, fica difícil de entender, né? Cara, tem uma coisa errada ali. Aquele casal, né? Aquele casal tá estranho. É comum, né? Cara, tem uma coisa errada ali, não sei. E aí tu vai entender, talvez tu entende a história e diz, ok, acabaram de voltar, acabaram de não sei o quê. Mas é incrível. Você sabe que falando de dinheiro, que é o meu negócio, isso é muito interessante. Esses dias eu falei sobre isso. E é ruim porque, né? Quando o cara fala de dinheiro, nem todo mundo quer ouvir. Se tu começar uma história falando, sei lá, dinheiro, a pessoa pula. Porque é uma dor que ela tem. É tipo o que a gente tava falando ali do peso, tu levar uma pessoa dessa na academia. A pessoa não quer ir porque ela diz, cara, eu sou o único assim, eu sou o único que tô assim. Só que sim, você é, mas logo você não vai estar e vai entrar um que nem você e é um ciclo infinito, né? Porque a primeira liberdade é o dinheiro. Porque ela é a liberdade mais barata. Eu até falei num podcast, o pessoal disse, nossa, mas não dá pra tocar nesse assunto porque daí a gente, né, vai longe. Porque o dinheiro é um dos poucos que é democrático. O cara que não tem dinheiro hoje, cara, vou vender água, ele vai pro sinal ali, ele faz 5 mil reais vendendo água 24 horas por dia. Só que o tempo não é democrático. Esse senhor de 80 anos, por exemplo, ele na verdade te deu o mais precioso dele, que é o tempo. Ele trocou uma hora que ele podia estar lá negociando um carro de 1 milhão pra conversar contigo. E isso, se tu pegar o quanto ele ganha por hora e dividir, cara, ele acabou de te entregar 9 mil reais ali. Por nada. Pra que você ouvisse ele. E você diz, cara, eu não consigo pagar 9 mil nesse carro. Ele diz, peraí, né? A diferença é muito grande. Só que se tu não resolver o problema de dinheiro, tu não consegue ver o restante. Por exemplo, que no caso dele vale a pena uma boa conversa por 9 mil daqui a pouco, entendeu? Tu entende? Talvez esse cara abre uma mentoria, vai ser 50 mil a mentoria com ele. Tu diz, cara, ele ficou uma hora falando comigo aqui, eu não paguei nada e a gente é amigo. Se eu mandar um WhatsApp, ele me responde. Quanto vale isso? Não tem preço. E a primeira barreira é o dinheiro, porque depois você começa a ver, porque é realmente o caro e barato. Se eu falar que a xícara custa 200 reais, cara, é o seguinte, tu começa a puxar papo com ela e me ignora. Mas agora, se tu acha 200 acessível, sei lá, pela história da xícara, que nem a gente vê, o pessoal que... Por exemplo, esse tempo eu vi um pessoal que guardava cartucho de videogame antigo e tava vendendo por 200, 300 mil. Cara, pra mim não vale nada, mas talvez pra ela que jogou com o filho lá não sei quando, vale um caminhão de dinheiro. Né? Tem uma loja em Porto Alegre, na Farrapos, que vende DVD e Blu-ray. Fechadinho? Tá aberta. Não, eu digo pro produto fechado? Produto fechado. Tá lá 3, 4 e 5 reais. Isso aí. E aí? E a pessoa não tem nem onde ver, né? Você vai botar onde agora? No rabo do gato, que nem eu digo? Não tem, né? Não tem. Mas aí que tu estava falando da questão de videogame e me lembrou, né? Tipo, até pra isso tem um negócio que tá lá. Tem. E talvez você tenha um lacrado que ninguém viu, vai... Tem vezes mais. Mas olha que legal que vocês falaram, preconceito, né? Mas aí tu começa a olhar pra esse teu olhar da incongruência. Opa, algumas coisas são óbvias que são incongruentes. Então, o público leigo, quando olha uma nutricionista que tá fora do peso, ele não tem tempo pra fazer essa lógica. Vamos ver uma segunda impressão, vamos ver uma terceira impressão. E às vezes passa por preconceito, mas na verdade não é só um feeling que não tá batendo, entendeu? E aí, quem é que tá no posicionamento? Quem é que tá alinhado ou não no posicionamento? É o cliente ou é a nutricionista? Ou nenhum dos dois, entendeu? Mas existem essas normas, essas regras invisíveis, né, da sociedade que tem que ser considerada numa primeira impressão. Muito. Se você quer fazer negócio, principalmente. Desculpa, continua. E isso fala de valores, né? Que é o que a gente tá falando, autoconhecimento. Por isso, algumas empresas taxam, bota uniforme em todo mundo, porque eu não quero. Eu tenho os valores da empresa. Não quero ver desfile aqui dentro. Eu tenho que passar pro cliente a imagem da empresa, não a imagem personalizada. Tá certo ou tá errado? Né? Então, eu vou deixar pra vocês agora, vão responder. Não, né? Que não existe certo, não existe errado, existe o alinhamento da empresa. Quando a gente trata de negócio, é o alinhamento da empresa. Tu tem um banco, o banco tem um uniforme, aqui tá, ponto, acabou a história. Tu tem uma empresa que ela é uma metalúrgica, pro pessoal da fábrica, pro pessoal do operacional, tu tem uniforme. Sim. Pro pessoal do administrativo, tu não tem. Não tem o que discutir, porque é a conduta do negócio. É o alinhamento da empresa, o posicionamento da empresa. Agora sim, como Marrone, como tu, como eu, que somos autônomos, aí nós temos uma outra postura. Aí a personalidade conta. Eu vou chegar aqui de qualquer jeito, eu poderia ter vindo de tênis, poderia ter vindo de bermuda, enfim, não tem um regulamento, né? Poderia ter vindo, não, mas eu acho que vocês merecem um pouco mais do que eu posso entregar. Então aí vem com reloginho, vem com telefone, vem com anelzinho, vem com isso.
a gente acaba entregando, porque é o que eu gostaria de receber, né? Sim. E acaba recebendo, é incrível, mas a gente acaba recebendo. Tu falaste um negócio sobre a questão de coletividade, trouxeste também a coletividade, falaste do dinheiro. O próprio programa Milhas do Zero, né? Tem muita gente que não acredita, e eu vou te falar, eu sou um. Que até Ai, o dia... ó, te desafiou no ar, hein? Não é a questão de desafiar, Mas é o seguinte, é que a gente acaba não conhecendo pessoas que a gente acaba não acreditando. Exato. Né? Então, o Marrone aqui eu tenho a oportunidade de conhecer, eu tenho a oportunidade de conhecer o programa, já trocamos alguma ideia sobre esse assunto, eu tenho que fazer o meu tema de casa, né? Tomar um café, ver os vídeos antes de mandar esses 7 áudios. Daqui a pouco ele vai mandar, acessa isso, acessa aquilo, né? Vai mandar só os links. Então, mas o que acontece? Tem muita gente que tem o cartão de crédito e não sabe lidar com o troço. Não sabe. Eu tenho um programa de combustível que eu utilizo. Legal, eu já abasteci 2 tanques brincando só de cashback. Aquilo ali valeu a pena para mim? Valeu. Mas quanto tempo eu levei para chegar nesse troço? Quanto tempo eu levei para pagar, sei lá, ter R$200 de cashback? Quanto tempo eu levo na questão do Milhas do Zero até ter... Né? Eu gosto de viajar, eu adoro viajar e tudo mais. Por que não utilizar isso? E eu te pergunto hoje, qual é o índice hoje da população que tem cartão de crédito? Não sei, Marrone sabe. Sabe? Não, o número exato não, mas na verdade todo mês ele baixa 20%, né? Ele tá as pessoas se endividam. É muito interessante isso aí, porque não sabe usar, né? Isso, porque assim, existe um número que falam assim, o Pix cresce no Brasil, mas ele cresce porque ele ficou forte ou porque as pessoas pararam de ter cartão? Entende? Sim, eu não posso te dizer. As duas coisas, entendeu? De repente. A população começou a andar mais de a pé porque ela viu necessidade ou porque o carro estragou? Porque ela tá com mais qualidade de vida, tá andando de bicicleta. Tem muita gente que vendeu o carro para andar de aplicativo e aluga carro só para viajar no final de semana. Isso. Mas assim, é uma escolha ou ela ficou sem dinheiro e quebrou? Né? E o cartão é muito isso assim, tem, né? 70% tá endividado. Então 70% não tem acesso a crédito, sobra 30%. Desses 30% tem 25% que tem medo do cartão, porque lá atrás já ficou endividado. Sobra 5%. A gente pega uma população aí de 200 e tantos milhões, cara, é nada. É nada. A gente tá falando de 5 milhões que o banco tá brigando a tapa para dizer o seguinte, se você me trouxer chegar aqui na agência com o Wagner, eu te pago uma indicação. Só que eu vejo muito isso assim, cara, eu sou muito chato com informação, tá? Muito, muito chato, assim, absurdamente. Por quê? Eu não tô preocupado com a informação que ele me deu. Eu tô preocupado com o que fez ele me dar aquela informação. Eu cheguei aqui e o Wagner não me deu atenção. Não vou dizer, cara, que cara chato, eu vou dizer, por que ele não me deu atenção? O que ele estava fazendo? Deixa eu entender o contexto. Ou como eu me posicionei. Isso, aconteceu alguma coisa ali, que talvez nem foi comigo, foi com ele, mas será que eu não posso somar com esse momento dele de não poder me dar atenção? Porque eu vejo muito isso, o cartão no Brasil aumentou. Ou, por exemplo, as passagens de R$200, que agora entrou, né? O governo fez um programa que vai dar passagem a R$200. E aí eu fui num podcast agora, segunda-feira, e perguntaram, cara, o que tu acha disso? Eu acho que vai endividar o povo. Porque a minha mãe acha que realmente uma passagem de R$200 é legal para ela. Mas quando ela descer em São Paulo e descobrir que do Guarulhos lá até o centro de São Paulo é R$100 de Uber, ela vai dizer, cara, peraí, paguei R$200 pra vir Deixa eu voltar pra Porto Alegre. Cadê essa grana? Cancela as férias. Só que entende? Quando eu te mostro uma informação, olha, o governo vai dar R$200, você diz, cara, tá faltando 1.000? Quem é que vai me dar os 1.000 agora? Quem é que vai me cobrar os 1.000? Só que muita gente vai aproveitar a passagem. Vai. E quando chegar lá, não vai conseguir aproveitar. E vai voltar endividado. E aí? É que nem a história do carro, né? Que o governo ajudou agora, durante o período aí de um mês e tudo mais. Teve gente comprando carro com diferença de 8.000. Legal, show de bola, parabéns. Né? Se consegue pagar a prestação, se conseguiu comprar à vista, beleza. Mas tá faltando algo para fechar a conta. Sim. E essa é a pergunta. Eu tive olhando o índice de endividamento na população brasileira, se eu não me engano, está em 34%, tá? E quando nós estamos falando de cartão de crédito, a sociedade que tem cartão de crédito, que eu não sei o número exato, então vamos trabalhar em 100%, 48% está endividada. 48% está negativado. Então, nós estamos quase falando de 50% da sociedade que tem cartão de crédito. Então, a cada 1.500 estão endividados, porque passaram, porque não tem a cultura de utilizar o dinheiro. E aí entra no que tu falaste, o pesadelo de falar de dinheiro. Não, que eu não vou, que eu não vou, que eu não vou. Aí começam as bolhas. E eu vou dizer para vocês, eu fui um cara que rompi isso. Eu tô há 10 anos nessa área de desenvolvimento, de fazendo, acontecendo e tudo mais. Eu rompi isso. Se o Marrone, vamos supor que tem um
Um restaurante na cidade mais top aqui. Se o Marrone chegar e falar para mim, vamos hoje, se eu não tiver compromisso, pode ter certeza que a resposta vai ser sim. Não tenha sombra de dúvida. Porque eu me permito gastar, eu me permito Pra pagar a experimentar. experiência, Exato, pra poder experimentar. ter a faculdade da vida. Exato, porque aquilo ali não vai ter preço depois. Eu tive lá no fulano, tive lá no ciclano, e olhei tudo isso. E aí, voltando à questão do programa, quando a gente não tem aonde se basear, a nossa crença ela é rompida. Então, eu conheci o Marrone me transparece, né? E aí, sem julgamento, só para exemplificar, me parece um cara centrado, um cara que conhece Primeira impressão, o que ele segunda faz. impressão. Terceira ou quarta. Tá somando. Não, mas a primeira impressão, normalmente, ela é o pré-julgamento, que eu sempre digo que tem que botar na lata do lixo. Acabou a história, né? Não adianta, é bonitinha, mas abriu a boca... Deixa para as empresas trabalharem marketing delas, deu. Às vezes a gente tá lá, bonitinho ou bonitinha, abriu a boca, só sai porcaria. E aí não tem conteúdo, não adianta. A gente na verdade, nós somos através da sapiência, né? É que nós conseguimos nos aproximar de pessoas, senão não tem como. A não ser que a tua sapiência seja do mesmo nível do outro, aí é diferente. Mas essa questão do milhas do zero, eu olhava, tipo, o que eu vou fazer com essa pontuação que eu tenho no cartão de crédito? Vou comprar, sei lá, uma fritadeira para minha mãe, que ela tá me incomodando, que quer uma airfryer e tudo mais. A gente já comentou sobre isso, né? Sim. R$50 de bônus eu recebo de pontos, aí eu pago mais 500 e lá vai pico em dinheiro. Tem alguma conta que não está fechando aqui para mim. E aí o que acontece? Eu acabo perdendo os pontos, Eu viajei muito pela Azul, né? Na questão de pontuação que eu migrava, mas eu parei de viajar agora pela Azul. Então, o que acontece? Eu viajei, legal, utilizei, mas eu perdi muitos pontos também, que eu poderia ter migrado, que eu poderia ter feito. Não tinha o Rodrigo aqui para nos ajudar. Mas o que acontece? Eu só vou falar de dinheiro onde eu acredito. Sim. Porque se eu não tenho um ambiente confortável para falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, não adianta. Não vai ter papo, né? Exato. A minha mãe tem 70 anos, tá? Trazendo o tema de casa. Minha mãe tem 70 anos. Quando a gente fala de dinheiro, eu sempre digo para ela, mãe, aplica aqui, aplica ali, né? Faz a coisa acontecer. Ela, filha, eu não sei nada disso. Minha mãe é funcionária pública estadual aposentada. Então, tu imagina, a vida dela toda foi dentro do estatal. No mundo de negócios não conhece, né? E ela me pergunta, mãe, faz isso, faz aquilo. Aí eu peguei, acompanhei ela em banco, comecei a mostrar algumas coisas. Mostrei para ela juro composto, né? Que eu dou aula de matemática financeira, então legal. Agora o programa Milhas do Zero, se me perguntar o que é programa de Milhas do Zero, não sei nada. Sim. Só que onde é que eu vou largar meu dinheiro? Eu vou largar num banco ou vou largar num João Ninguém que tá me mostrando um vídeo lá no YouTube que, faz assim, faz assado. Oi? Peraí. Não. Só que ou causa uma excelente primeira impressão ou nem te apresenta. Só que aí o que acontece? A primeira impressão é aquilo que a gente está olhando, certo? Aí entra assim, mas o que ele falou fez sentido para mim. Que também tem a ver com primeira impressão. Sim. Conteúdo. Nós estamos falando de primeira impressão negativa, que foi o que tu trouxe, tipo assim, qual é o louco que tá lá. Mas quando ele faz sentido para mim, o que eu posso fazer para agregar mais a mim, do que ele em si. Então eu vou conhecendo. Então, voltando ao assunto do exemplo que eu estava dando, até então eu não tinha nenhuma vontade. Como é que eu vou trabalhar essa questão de pontuação? Hoje mesmo nós estávamos conversando antes do programa sobre isso, né? Eu tenho que correr atrás do tema de casa, enfim. Aí o Marrone já te deu tema de casa. Aí o que eu tenho que fazer em relação a tudo isso? É buscar o quê? Buscar o resultado. Qual é o resultado que o Marrone tem hoje para me falar sobre milhas? Qual é o resultado que a Aline tem para me falar sobre milhas? Porque começa a gerar o quê? Credibilidade. E aí aquela tua primeira impressão, ela já começa a cair por terra e vai embora. Sim. Porque eu estou vendo isso. Você quer 4 segundos primeira impressão. Né? Ao contrário também é verdadeiro. Depois... Ao contrário também é verdadeiro. Olha que interessante. Eu posso vender, e isso existe muito, eu posso ser um excelente vendedor. Porque eu faço, acontecer tudo mais. E eu vi isso, né? Colegas meus estavam vendendo cursos de como lidar com a enteada ou com o enteado. Legal, beleza. Aí eu perguntei para mim, mas quantos casamentos ele já teve que teve enteada e enteado? Aí eu fui atrás da informação. Ele já está no 4º casamento que tem enteado e enteada. E ele está fazendo o quê? Experiência, então, com enteado e enteada para fortalecer o curso. Formando. Claro, testemunho. Essa é a impressão que eu estou tendo dele.
Porque se ele não consegue estabelecer um relacionamento que tem enteado e enteada, tipo, tu tá vendendo um curso, tu não tá conseguindo aplicar, qual é o ponto? São as mães ou são os filhos? Porque eu não consigo ver o quê? Eu não consigo ver a realidade dele. Então, né, eu já tive um relacionamento que tinha 2 enteadas, a gente não deu certo por A e B motivo, e um dos fatores foi esse. Não, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo nessa história. Então, eu fico me perguntando qual é a credibilidade que tem de uma pessoa que já teve vários relacionamentos com a questão de enteado ou enteada. É que nem o cara E o que detalhe? consultor financeiro que é Quebrado. Quebrado. E tem o detalhe, tem pessoas que compram. Sim. Sim. Tem gente vendendo de cursos como manter o casamento. Tá aí, quantos casamentos já teve? Ah, já tive 10. Oi? Peraí, tem alguma coisa que tá errado? Né? Tem livros aí que falam sobre casamento blindado, não sei o quê, beleza? Tia, mas o que tu vive? O que tu vive? Então, entregar a primeira impressão, se eu conseguir entender meu público... Não vai falar mal do livro. Não. Se tu entregares o que tu vive, né? Eu acho que hoje de manhã tu falou sobre isso. Eu vi que tu entrou na live. Eu tive que sair. Os bastidores vendem muito mais do que produção, no caso. Sim. Eu acho que foi isso que tu falaste. Isso é interessante porque as pessoas querem saber como tu vive. Né? Então, tu também fez um videozinho recebendo, acho que placa de 1K, né? Foi 100K que tu fez? Não, foi 100K. Foi 100K. Isso, 100K. E aí depois tu mostrou a primeira plaquinha 25, também, enfim, tudo mais. 25K. 25K. Então, isso chama atenção, porque tu não vai receber uma placa tipo, tu pagou e tudo mais. Exato. E tu tem como comprovar, entendeu? Agora dá pra comprar o selo azul do isso. Agora, o que traz isso? Por exemplo, milhas do zero. Quantas pessoas te procuram por ano para entender isso? Possivelmente muitas gostariam de saber sobre milhas do zero, mas poucos têm a coragem. Por quê? Fala de dinheiro. Quando fala de dinheiro, tu cria uma barreira. Agora, como tu vai falar de dinheiro sem falar do dinheiro? É um grande desafio. Tu pode falar sobre investimento, pode falar sobre isso, pode falar sobre aquilo. Nós já tivemos uma conversa parecida com essa, né? Isso é incrível, né? Sabe que hoje de manhã eu vi que ele entrou na live ali, né? Eu vi que foi rápido, né? Imaginei muito que fosse rápido, rapidinho, né? E eu interajo com o pessoal. Na verdade, o pessoal que entra eu vou interagindo. E eu falei sobre isso por quê? Porque a pessoa diz o seguinte, cara, eu não posso ensinar sobre dinheiro porque eu não sou rico. Ok, você não pode ensinar a ficar rico. Mas você era um endividado? Sim, eu tinha 200 mil de dívida e hoje eu tenho 10 mil aplicado. Você tem mais para falar com endividados do que eu. Esses dias eu vi um cara que eu sigo, que é um mentor meu. Muito interessante o que ele fez. Bom. Tu entende? Tava interessante o assunto, só que eu não consegui ficar, porque eu tinha que vir para Novo Hamburgo. E a gente falou disso por quê? Porque tem gente que não quer ensinar sobre algo porque ele não é o Zuckerberg. Tá, mas você não criou uma rede social na Índia? Sim. Você pode ensinar mais sobre como criar uma rede social num país diferente do que o cara que criou nos Estados Unidos. Nossa, nunca tinha pensado por isso. E aí vem o quê? Essa questão dos bastidores é o quê? É que você tá numa jornada que é parecida com a pessoa. E esses dias uma pessoa perguntou para um dos mentores que eu tenho, perguntou para ele, cara, perguntou algo sobre ser milionário, como seria ser milionário? Daí ele disse o seguinte, cara, na verdade eu não lembro, porque hoje eu sou bilionário. Nossa senhora! Só que você entende que esse cara que é bilionário e não lembra como ser milionário, ele não consegue ensinar pessoas a ser milionárias? Sim. Porque ele não lembra como é ser milionário. Sim. Agora, um cara que acabou de virar milionário, ele pode... Sim. Sabe, é que nem quando a gente começa a fazer alguma coisa nova. Tipo, eu comecei a jogar beach tênis. Cara, qualquer lugar que eu vou, eu quero levar raquete. Porque vai que rola um joguinho, sabe? Sim. Agora, depois de um tempo que tu joga, tu não dá mais bola pra isso. Vira... Né? É que nem quando a pessoa... Costume, cara, virou normal. Nem notei que o relógio dele era legal. Por quê? Porque eu já tenho um desses há 30 anos. É tipo a pessoa que começa a ganhar dinheiro, começa a comprar as coisas. Porque ela nunca teve. Agora, o cara que tem dinheiro diz, cara, nem sei, meu celular tá quebrado, mas eu não dou bola. Só que tem gente que com o primeiro iPhone coloca ele pra dormir do lado na caminha, bota um lençolzinho embaixo. E é muito sobre isso, né? O momento que você tá, pela impressão que você passa, né? Exatamente. Tu falaste agora uma coisa muito séria. Meu primeiro iPhone tá aqui. Meu primeiro iPhone. E não consigo mais sair. Já tá sacramentado o negócio. E aí eu vou entrar no exemplo que tu trouxe do iPhone. Eu tenho todo um cuidado com ele, enfim, tudo mais, né? Obviamente, justamente por isso que tu falaste. Não, eu tenho. É fato, porque o preço que tá sendo pago nele, porque ele não tá pago, né? É diferente do Marrone, que o Marrone tem um programa de dinheiro, eu não tenho. Eu tô brincando. Comprou com milhas, inclusive. Comprou milhas. Mas a situação ela é justamente essa, assim, tu tem todo um cuidado com aquilo que tu nunca teve. E tá aqui o exemplo, tu citaste uma coisa muito certa. Só que qual é a diferença agora? A diferença é que agora tu chega no local, tu é visto com outros olhos. Tu entrega uma outra impressão. Eu tinha Android, nada contra Android, sou fã da marca em si que eu tinha.
Tem o celular, ainda tá guardado, tá lá em casa, funciona normalmente, tá tudo bonitinho, tudo funcionando. Só que passei para a Apple. E aí eu quero trazer o exemplo da Apple, tu trouxe a questão do cuidado, né? A questão justamente do que tu não vê liquidação, tu não vê promoção, tu não vê corte de preço em relação ao iPhone. Ou tu paga o que eu tô querendo, ou nem tu te não apresenta. Ou tu não tem a maçã. Ou nem te apresenta, ou Acabou não tem a a maçã. história. Não morde a maçã. Acabou a história. Sim. Então, isso é posicionamento. Sim. Tu quer isso. Eu acho que tem um programa que tu falaste aqui, tipo, se não pagar menos de 3 mil, nem vale a pena A se agência, incomodar. lembra? Sim, tu falou uma vez no programa. Acho que tu Dependendo falou um do programa. serviço, nem vem, pelo menos nem quero. O mercado se prostitui, né? Sim. Exato. E aí perde o alinhamento. Muito, porque, tu não quer o que eu posso te entregar? Beleza. Segue a tua vida com 800 aí, que eu vou seguir com um cara que quer me pagar os 3 mil aqui. E o alinhamento. Posicionamento. E aí entra justamente, tipo, qual é a pressão que tu tá... Não, olha só, 3 mil. Foi ontem. Ontem eu conheci um empresário em Porto Alegre. Ele estava dizendo que estava fazendo uma negociação lá e tudo mais. O cara estava pedindo 2.100 para fazer uma gravação e tudo mais. E ele foi em outro local. Ele conseguiu por 1.100 2 vezes lá e tudo mais. E o cara veio e disse, tá aí, vamos fechar. Não, tu tá fazendo por 2.100, eu não tenho como fechar contigo. Não, mas eu faço pelo que o concorrente... Tá, mas qual é o milagre que foi feito em questão agora, de milésimo de segundo, quando eu te pedi, tu não pode, agora tu custo pode. da onde? Então, tipo assim, tu reduziu muito. O que acontece nisso? Tu quis vender um posicionamento que, de repente, tu não analisou o teu mercado. Tu não manteve ele. Né? Então, tu tem pessoas que tu vai pagar o teu preço e tem pessoas que não vai pagar. A questão é o que tu queres. Sim. Tá posicionado nisso. Então, aqui, tu tem um iPhone, sei lá, vamos brincar aí, 5 mil. Não é qualquer um que vai pagar 5 mil. E tem muita gente da população que diz, não, eu vou pagar porque eu anda consigo. De ônibus, mas não. tem 5 mil. Não, e tá devendo até a alma, né, pro tio lá, enfim. Mas tá tudo certo. Cada um sabe de si. Mas o posicionamento na questão do negócio, e isso conta muito. Quando eu chego, muitas vezes, deixa eu entender teu cenário, porque as pessoas me perguntam como consultor, Wagner, vamos fazer isso. Legal, qual é o teu preço? Deixa eu entender o teu cenário. Sim. Não é uma tabela, não é um hambúrguer. Eu não vou conseguir. Porque se eu for cobrar realmente o que eu preciso cobrar, tanto na questão de desenvolvimento quanto na questão de consultor, e aí nós temos uma tabela dentro do CRA, que é o Conselho Regional de Administração, por a qual ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar. Não digo que ninguém vai pagar. Sim, uma fatia. Mas precisa. Exato. A fatia onde eu posso agregar valor não vai pagar o preço. É pagar o preço no sentido financeiro, entendeu? Porque ali tu tem 4 semanas, então aquele valor ali de R$500, hipoteticamente falando, tu vai, 2 mil. As pessoas não vêem um valor agregado. Sim, ela divide por hora, diz, cara, R$500 por hora pra esse cara aí. Exato, é bem por aí. Tem que estar de iPhone, tem que estar de terno, tem que estar melhor que uma rolha esse vestido, ó. Não, aí o negócio é supra-sumo. Vai ter 2 iPhones daí. O relógio de O relógio só olha, ele já tá te entendendo, né? O que tu quer falar. Mas é esse o posicionamento que tem. Só que tu tem que entender o mercado, tu tem que entender o teu cliente. No meu caso, né? Questão de consultor. Tipo, eu vou lá, vou fazer uma consultoria para uma padaria. Tipo, qual é o cenário? O que tu tá querendo? Qual é o teu objetivo? Enfim, tu tem todo um diagnóstico para depois tu dar o teu preço. Né? E alinhar aí o teu autoconhecimento com a necessidade do cliente. Muito. Porque também, aí eu caio naquilo que a gente tá falando, daqui a pouco desalinhar e pra ajudar o outro e tu fica desalinhado, né? Fica muito pra um lado, né? Sabe que isso de negociação, eu até tô passando por uma dificuldade com o fornecedor aí, não me entrega. Não te entrega. É o terceiro que tá no mesmo, e aí eu entendi que é um problema do mercado. Como assim não te entrega? Não, eu fechei, questão de sites e tal, cara, me dá uma oportunidade, porque tu é grande. Cara, eu te dou, eu não tive essa oportunidade, mas eu te dou. Não entregou. Daí tentei outro. Tu pagou e não entregou? Isso, tá em atraso, tá? Só que é um negócio que eu sei fazer. Sim. Só que eu não quis fazer, porque, cara, vou dar uma oportunidade pra pessoa, porque a pessoa... Aí economiza meu tempo, porque meu tempo vale, Isso aí. tem essa noção. Meu preço é mais caro por hora do que ficar gastando num site. Mas não ter o negócio é mais caro do que aquele preço que inicialmente eu... Sim. Só que o que eu quero dizer sobre isso, tá? Porque quando tu vai vender, por exemplo, o próprio iPhone, isso é muito interessante, porque ele pagou 5, 6, 7 mil, porque ele acredita que vale... dentro do meio social que ele tá, ele tem um monte de coisa ali. Só que quando a gente fala de compra, e aí é muito interessante porque a gente pega pesado nessa história da impressão, que é o seguinte, qualquer coisa que eu tenha, ela também me tem.
Isso é uma conversa de horas, tá? Qualquer coisa que eu Cheguei a tenho olhar pro também me relógio tem. agora. Quer ver um exemplo? Alguém tem compromisso depois? Vocês têm compromisso. Vocês têm compromisso. Exatamente. Isso é interessante por quê, tá? Vou dar um exemplo do próprio iPhone, porque eu vejo muito aluno, o sonho do cara é ter um iPhone. Vamos dar um exemplo. O Wagner tá ali olhando o telefone, eu vou cumprimentar ele e bato no telefone dele. Ele vai correr atrás do telefone antes de cair no chão. Sim. Meu Deus. Ai, meu iPhone. Agora, se é o telefone que ele tem há 5 anos, deixa, já é o 6º ano. Só que eu gosto de... Vamos pegar esse exemplo e levar para um extremo. O Wagner tá atravessando a rua e o iPhone dele cai no meio da rua e vem vindo um carro. Inconscientemente, ele vai tentar pegar o iPhone. Porque tem valor para ele. Só que isso pode tirar a vida dele. Sim. Por quê? Porque ele ainda tá alinhando o valor dele com o iPhone. Agora, se é um Motorola, ou de R$300, que nem eu tive antes, ele chuta o negócio. Cara, deixa isso aí, que bom que quebrou porque eu compro outro. A mesma coisa com o carro. Ele acabou de comprar o carro, ele contou a história do carro aqui. Quando ele foi entrar, veio alguém assaltar ele. Cara, eu vou morrer abraçado aqui, mas esse cara não leva esse carro. Porque tem um valor pra ele que ainda não tá alinhado. Então, tudo aquilo que a gente vai conquistando na vida, a gente vai se alinhando. Sabe, assim, E tem o time. Isso, tem um time. E às vezes pode levar muito tempo. E nesse caminho tem a vida que vai acontecendo. E o cara vai... Eu vi muito na pandemia. Cara, eu revendia carro na pandemia. Eu ia no OLX e digitava Barbada. Pegava alguém que tava vendendo um carro de Barbada abaixo da FIP, porque o cara não conseguiu manter o carro. Eu comprava o carro e vendia. Só passava um espelhamento e vendia. Só que isso é muito interessante, por quê? Porque cada vez que tu dá um salto, tu se alinha. É que nem a história de mesa. Cara, se tu tá numa mesa que tu não é ignorante, tá errado. Não, eu vou dar aula aqui. Tá, legal, em casa. Para teus filhos. Mas agora, em aprendizado, empreendedorismo, tem que estar numa mesa. Cara, eu não sabia nada de milhas, eu tô dando curso de milhas na minha família. Legal. Vamos pro próximo nível agora? Então isso é muito interessante e ter essa sensibilidade para isso. Por exemplo, o que ele falou, o iPhone, cara, ele vai influenciar um monte de gente. O carro ele influencia. Mas qual área da vida dele que ele não se permitiu ainda investir um valor que ele achava inicialmente que não valia? É ali que tá o próximo passo dele. E aí pega uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que é tão bonito tu ver as pessoas honrando as suas conquistas, não é bonito ver as pessoas apegadas às suas conquistas. Casamento que briga pelo prato, já Exatamente. viu isso, né? Não, brigaram porque não queriam dividir lá. Caiu no chão a xícara, quebrou a xícara, e aí vai lá o cidadão, que nem tu diz, e cola com o Super Bonder, mano. A minha mãe tem isso. A minha mãe, quando tá na minha casa, às vezes ela... filha, desculpa, eu fiz isso. Bota fora? Tá tudo certo. Aconteceu, acabou a história, vamos embora. E olha que interessante, Marrone. Tô falando do celular que caiu, né? Tô eu viajando de moto, isso em 2013, eu comprei a moto no final de 2013 e 2014. Fevereiro de 2014 tô eu viajando de moto para Santa Catarina. Fui até a casa da minha mãe, que morava no litoral, e depois fui para Santa Catarina. Quando chegou ali, passando, acho que o viaduto de Santo Antônio, da patrulha ali, de repente um pouquinho antes. E eu tô escutando capacete, moto, fonezinho e o celular na jaqueta de couro aqui. Daqui a pouco a jaqueta abriu. E o fone ficou mudo. Opa! Cadê o som? Oi? Não acredito nisso. Peguei a moto, vim pelo acostamento, Ai, não. Eu localizei o celular. Eu localizei. O que acontece? Não dá pra pegar? Não tinha nem como. Fluxo intenso, verão. Só que pra me ajudar, me passa uma carreta. Com um eixo dianteiro, no mesmo cavalinho, 2 eixos e mais 3 eixos da carreta. Eu juntei o quê? Nada, né? Nada. Só cheguei em casa, já fiz uma postagem lá e tudo mais, na casa da minha mãe. Mãe, deixa eu acessar, eu acessei, avisei todo mundo, tô sem celular e tudo mais. Cheguei em Santa Catarina, vou comprar um celular, né? Aí comprei o S3, que era novidade, 2 contos naquela época. Nossa, não tinha nem, né? Mas vamos lá. Legal. Comprei, beleza. Vou na operadora para pegar um novo chip. Nós não podemos vender chip da área 51. Oi? Mandei a mensagem, deixei postada lá, tipo, né? Todo mundo que estivesse me procurando, ninguém ia me encontrar, né? Gente, só vou estar com o celular na outra semana, né? Já botei motivo, porque eu tô fora do estado, não consigo comprar e tudo mais. Mas foi exatamente isso. O que aconteceu? Muito que está acontecendo com o iPhone. Todo cuidado, né? S13 é lançamento e tudo mais. Mas é o seguinte, tu vai subindo o degrau. E isso aconteceu. Eu tive um S3, aí tive o S7 com a telinha Edge ainda, aquela, né? Aí saiu, acho que foi o S9, e do S9 entrei no Edge, no Edge não, no Note 10.
Então, fui indo nessa Carro é a escala. mesma coisa, né? A pessoa faz isso com carro também. Não, mas isso é o que o Marrone estava dizendo. É o preço que tu tá pagando para justamente subir o teu degrau. E tu subir... E aí existe uma grande diferença. Tem gente que não quer subir de degrau em degrau. Eles querem dar um pulo no lance da escada para ver se vão conseguir. Ou tem gente que é o que o Marrone trouxe da escravatização, né? Ou tu não sobe, tu te frustra e entra em depressão. É pior ainda. Porque o meu colega, a sociedade tá crescendo, eu não. Sim. É. Ele tem 40 anos e tá melhor que eu. Mas tu não e- olha a jornada do cara, né? Não, a O história não. Né? planejamento. Tu não honra a Sabe história. que eu falo bastante disso porque ano passado, no final do ano passado, eu sofri um acidente de carro. Tá, eu tinha comprado um carrinho pra trabalhar. No segundo dia que eu fui... Eu só comprei o carro pra trabalhar. No segundo dia, o carro não tava nem no meu nome ainda, porque não tinha dado tempo. Comprei ali, trabalhei segunda, fui na terça, tô no cruzamento, vem um caminhão de bombeiro me dá no meio. Um caminhão de bombeiro me dá no meio. Mas assim, ó, reventou o carro, tá? Foi pior do que o celular perdido. Cara, Essa ganhou. tá? Terça-feira, assim. Tô chegando em casa, 7 horas, bum, me deu no meio. E aí, né, eu sou muito pouco apegado a isso. Já liguei pro mecânico, cara, tô mandando o carro aí, resolve pra mim em 2 dias que eu vou seguir com o carro. Ele pegou o carro e disse, cara, foi um caminhão de bombeiro, não foi? Relaxa. Só que a porta do carro nunca mais fechou. Eu tinha que amarrar a porta, tinha que andar com a porta segurando. Só que eu achava engraçado aquilo. Eu não sou apegado a bem material hoje, não é mais. Então eu andava e eu já tava com milhas, já tava ganhando muito bem, já tinha um valor interessante na conta, 10 cartão black. Já era milionário. Tava no caminho ali, né? Tava no caminho. E as pessoas me viam diferente por causa do carro. Então eu tinha que quebrar a barreira. Eu tinha que quebrar a barreira do preconceito pra pessoa poder me respeitar. Porque ela viu o cara chegando com o carro arrebentado, cara, deve ser um coitado. Deixa Aí eu tu dar uma começa a gorjeta conversar, aqui. o cara, burro ele não é. Tem alguma coisa aí dentro. Só que quando eu mudei de carro, mudou tudo. Não precisava mais nem falar. Era só chegar com o carro que a galera já queria, entendeu? Então isso é muito interessante. Esse preconceito, isso aí é o que a gente tá falando. É a imagem, isso é a primeira impressão. É a primeira impressão. E olha que interessante, tu tava falando da questão do acidente, né, e tudo mais. E quando tu vai contar uma história, brincando aqui entre nós, a pergunta que se faz é, será que o Marrone que errou o caminhão de bombeiros? Será que ele não viu o caminhão de bombeiros? E aí já entra numa... Olha só como é que é a coisa. Nós estamos falando de primeira impressão naquilo que nós visualizamos. Mas ela também está no pensamento. Porque só escutando a história, hipoteticamente falando, eu já posso ter... Tá, mas quem foi, entre aspas aqui, só pra... Quem foi o boca aberta que atravessou na frente de quem, né? Então já entra a primeira impressão da história em si, né? Porque aí tu não para ouvir o que realmente aconteceu. E aí, claro, tu vai Analisar contar teu os fatos. fato. O motorista do caminhão conta o fato dele, enfim. E aí tu não para. E aí existe uma história para chegar até onde tu estás hoje, onde a Aline, onde eu estamos, para justamente ver esse contexto. Porque tu entra na primeira impressão, tá, mas como é que conseguiu isso? Como é que consegue? Tipo, meu... Aí tu já entra numa imaginação. Ele não falou se estava com uma emergência, o caminhão de bombeiros, no caso, sirene aberta, enfim. Não falou nada, não deu ele não dado falou nenhum. nada, ele não deu nada de E detalhes. a cabeça de todo mundo tá pipocando aqui. Exato, porque é a primeira impressão, ela também existe Sim. só no contar a história. Sim. Né? Então não tem... Eu, por exemplo, na minha conta do celular, ninguém vai conseguir dizer que não e ninguém vai conseguir dizer que sim, porque era só eu que estava ali querendo pegar o celular no meio da freeway, né? Não tinha como. E voltando na Mas- contramão ainda. No acostamento. Ah, pior louco de ainda. medo para encontrar uma PRF de moto, imagina, tá louco? Então, o que acontece? Esse ponto, ele é muito peculiar, Sim. né? Porque numa simples história a gente já pode ter uma primeira impressão. Se tu conta isso numa roda de negócios, Deus o livre, o pessoal vai dizer assim, não, mas é loucura do Marrone. Ele não viu um caminhão, supondo-se, né? Sim. Tipo, então, como é que eu vou contratar uma pessoa dessas? E a gente não tem esse discernimento muitas vezes, porque a gente tá contando só um fato para estar conversa, para fazer uma quebra, para puxar um rapport, enfim. E a gente não olha, a gente não percebe essa situação. Tipo, se eu contar essa história toda, vai dar isso Em tudo. compensação, tem outras pessoas que utilizam gatilhos no meio das suas histórias, Sim. é muito certo, justamente para se Eu fiz muito posicionar. vídeo do carro, tá? O carro me deu umas 10 vezes o valor dele. Porque eu colocava a foto do YouTube, era a foto do carro batido. Esse foi o meu carro por 6 meses. Sim. Com 100 mil na conta. E aí? Você entende que era uma luta interna? Todo mundo dizendo, Sim. cara, troca. Eu disse, Sim. não, eu só troco quando eu tenho 5 vezes o valor do carro na conta.
Mas esse é teu método? Sim, esse é meu método. Você conhece? Eu vou te mostrar agora. Pronto, eu acabei de abrir aqui a minha história para poder mostrar o método. Deixa eu pegar Tu o ponto. usava como uma alavancagem, como uma oportunidade. Assim, as coisas que eu possuo, elas têm uma caixinha. Para que eu possa mudar de caixinha, eu preciso mudar de nível. Se eu quero mudar de caixinha, eu corro mais. Por exemplo, por que eu treino às 5h30? Porque eu quero fazer live às 7h15. Então eu me obriguei a fazer live, me obriguei a treinar às 5h30. O dia que eu acordo mais tarde, eu perco a live e perco tudo. Então, eu já tenho condição financeira de acordar às 10 da manhã, mas como eu tô na outra corrida, então isso é muito interessante. Por quê? Porque é isso, assim, então... E eu entendi, eu disse, cara, eu tenho 2 escolhas. Ficar pensando, peraí, mas o cara passou, lá, ou fazer isso aqui virar uma alavanca. Já tá num flow. Só uma observação interessante, quando eu te perguntei, tu já tem 1 milhão, né? E tu me disse, não sei o que, tô no caminho, então tudo mais. Só que olha que interessante, tu não é milionário com R$1 milhão na tua conta. Tu é milionário pelo patrimônio adquirido na tua vida. Então tem muita gente que olha assim, eu não tenho dinheiro. Tia, tu tem um telefone, tu tem um carro, tu tem isso. 2 imóveis lá. Como é que tu não tem dinheiro, né? Então muitas vezes a gente olha, uma casa é 800 mil. Eu não tenho 1 milhão. Oi? Tia, tu tem uma casa de 800 mil. Qual é o valor do teu carro? É 200. Tu já tem 1 milhão? Já é caramba. milionário, nem sabe. Exato, porque as pessoas estão vinculadas isso. justamente sobre isso. Então, se eu perguntar para o Marrone, tu já é milionário? Pode ser que sim. Eu tive um professor na faculdade que a gente tomando um cafezinho, ele disse, eu trabalho aqui por hobby. Ele chegou, da onde, meu? E ele se veste bem, ele se vestia, não sei se ainda é vivo, bem bonachão, tipo assim, camiseta apertada, barrigudinho, apertada, assim, calça bem social, mas puída, né? Não era chinelo de dedo, mas também não era um sapato, era aquelas sandálias. E ele vinha dar aula de demonstração contábil, o mestre Molina. Eu olhei para aquele cara o primeiro dia, o que eu vou aprender? Primeira impressão, o que eu vou aprender com um cara desses? Isso aí. O cara me deu aula. E aí, tomando um cafezinho, o cara me disse, eu já tenho 1 milhão. Oi? E aí é que ele trouxe essa batida de 1 milhão. Tipo, eu já tenho... Porque é demonstração contábil. O que tu faz? Tu analisa toda a tua vida financeira. E ele me falou, eu tenho uma casa tanto, eu tenho 3 carros tanto, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu já tenho bem mais que 1 milhão, eu não preciso disso. E ainda sou funcionário do Banco do Brasil aposentado. Então eu não preciso mais trabalhar. Eu trabalho por hobby. A gente fica naquela coisa, né? Que como a gente tá falando de autenticidade, a gente tá falando de autoconhecimento, né? Eu pegar esse gancho do Marrone, que tu disseste pro teu público, né? Honra a tua história, porque ali tem alguma coisa. Quando tu tem a tua autenticidade, tu consegue causar uma primeira impressão dentro da tua verdade. E é isso, na verdade, que é isso que a gente tem que passar pro público. Mas aí não quer dizer que tu também... fazer uma síntese, né? Não quer dizer que tu tem que ser relapso com a mensagem que tu tem responsabilidade de passar. Né? E eu vou pegar um outro exemplo. O Wagner estava num cliente, em certo momento, e o cliente muito bagunçado, e daqui a pouco passa que nem o Marrone diz, um cidadão, funcionário da empresa com um caneco de cerveja na mão, 10 da manhã. E aí? A gente se olhou. Na casa de festa, onde é que você estava? A gente se olhou. Só perguntei pra ele, que ele tem mais know-how que eu nessa área, assim, de consultoria de negócio, que eu sou do marketing, né? Tem mais know-how de cerveja. Eu disse assim, isso é normal na indústria. Não, eu disse, então tá explicado por que a gente tá aqui. O ambiente é uma empresa, tá? Uma metalúrgica, enfim. E a pessoa tava de camiseta de time de futebol, bermuda, chinelo de dedo e um caneco de chopp na mão ou cerveja, sei lá o que era. 10 da manhã. 10 da manhã. E a gente se olhou, por que a gente tá aqui? Tá explicado? Acho que era um teste pra vocês. Ele só passa lá pra ver o que eles vão falar. É a primeira impressão, não é? É a primeira impressão ou não é? Ou seja... Só que ali, é uma primeira impressão. Se a gente é cliente, não fecha mais negócio nem a pau. Tá negociando um prazo que não foi cumprido. Diz, cara, tá explicado? Isso é pré-julgamento? Tô perguntando pra vocês. Não, porque existe o fato, né? E se tem autenticidade, se tem uma verdade, por exemplo, esse que professor... verdade teria? Esse professor, que ele tá de qualquer jeito... Porque o cara pode estar com um caneco na mão de chopp às 10 da manhã, mas ele entrega no prazo, ele... entendeu? E aí? Olha, é uma questão de cultura da empresa, muito. Né? Hã? Pensei muito, mas não cheguei a lugar nenhum. Não, mas eu vou mas dizer, não comprei. Mas eu vou dizer o seguinte, nós falamos sobre isso, a questão de uniforme, do banco, das metalúrgicas, né? Se não existe um alinhamento da tua empresa, muita situação pode acontecer. E esse alinhamento, ele falta justamente, se tu tem convidado, se tu tem uma reunião, seja ele com cliente ou com fornecedor, se tu não tiver uma postura adequada, independente se tu estiver entregando, né? Exato, independente se tu estiver entregando tudo bonitinho pro teu fornecedor, pro teu cliente, enfim, tudo mais,
não vai ser aceitável esse tipo Claro que de não. situação. O que acontece nesse contexto, tá, Aline? Existe a questão que tudo na vida tem seu momento. Perfeito. Pelo mais que a empresa, olha só, pelo mais que a empresa permita isso, o momento de quando tu tem visitante dentro da tua empresa, tu não pode permitir uma coisa dessas. Porque querendo ou não querendo, tu serás julgado. E tu sabe disso, né? Eu vou trazer aqui a série Suits, né? O Harvey, quando ele contrata o Mike, que ele dá um cartão pro Mike dizendo, passa no meu alfaiate e compra um terno, não sei o que, ele vai e tudo mais. Por que eu tenho que comprar um terno? Não tá bonito, de não sei o que. mil, né? No mínimo 15 mil, senão não é terno. Porque tu é o meu reflexo, tu é a minha imagem quando eu não tiver, enfim, tudo mais. E o cara tá sempre bem vestido, né? Independente de qualquer situação. E é raro ver ele só tá de abrigo quando ele vai visitar a mãe dele, quando a família. Fora isso, tu não encontra ele. O que ele tá dizendo? Que ele, como profissional, como a imagem dele perante a empresa, ele tem que entregar o melhor. Né? Tanto é que depois ele vai lá, desmascara o amigo dele lá e pega 5 ternos lá, custando uma fortuna o troço. Então, esse ponto... Conexão com missão, visão, valores? Né? Exato. Então, a empresa tem que regular isso. E a empresa mostra o quê? E aí, olha só como é interessante, não é uma questão de tratativa do acordo comercial, mas sim uma questão de respeito ao ser humano. Eu ia falar desrespeito, porque aconteceu um desrespeito ali de alguém. Exato. Ou o funcionário disse não tô nem aí para o cliente, cliente, tudo. O dono disse pro cliente não tô nem aí. Alguém disse não tô nem aí para alguém ali, né? Eu sou arrogante. E o que tu falou no início ali, né? Eu não sou humilde, eu sou arrogante, né? Aconteceu uma desatenção. Talvez ele nem pensou nisso, mas tipo, pra mim é indiferente. E de repente tu tá acostumado, já tá intrínseco, é um hábito angular e vai embora. E lembra que tu falou no início ali, como tu faz uma coisa, tu faz todas as coisas? Se você chegar lá na gráfica, talvez tenha alguém fazendo alguma outra coisa. Cara, né? Você já começou com a cerveja, virou um enjambre lá no meio e lá no final vão me cobrar mais porque tem que pagar o galão de cerveja pra galera. Tu não quer fazer parte daquilo. A não ser que tu precise, né? A primeira coisa que eu pensei foi, se eu sou um cliente, tenho dúvidas sobre alguma informação, ligo e peço, eu tenho um atendente me atendendo bêbado. Tu sabe que eu vou encerrando minha parte, tá? Sim, porque já são 14h22. Já? Teve eu pensei que era a tarde inteira. O Marrone falou pra nós, olha, a gente tem que se cuidar pra não passar. E iria longe ainda, porque tem um monte de falta. Um comentário do Eric, que é meu aluno, tá? Ele botou aqui, eu tô aprendendo muito com o Marrone. Muito bem-vindo aí, Eric. O Eric é novo aí no time. Sabe que isso é bem interessante, porque falando de dinheiro e da primeira impressão, pra encerrar a minha parte quanto a isso, eu acho que é interessante, vai te abrir uma oportunidade aí. Fazer o milhas do zero. Vou te vender depois, então vamos conversar. Sabe o que acontece? É muito interessante que assim, o cara começou a ganhar dinheiro. Você vai ver o resultado disso nele, tá? Ele tá ganhando muito dinheiro, você não vê mais nele, você vê na família dele. Olha, no exemplo que eu vi, o cara diz o seguinte, cara, hoje ele tem a Ferrari. Aí, quando o cara tá ganhando muito dinheiro, a mulher tem uma Ferrari. O próximo nível não é mais nem ele e nem a mulher. Quem é? A sociedade que ele vive. Exemplo, Bill Gates. O cara ficou bilionário, a mulher ficou bilionária, hoje ele tem uma associação lá que cuida de cocô. Porque ele não tá mais preocupado com isso. Então tu consegue ver isso aí, cara. Hoje é ele que tem o iPhone e a esposa dele tem o quê? Minha esposa tem um Motorola. Tá dizendo muito sobre ele. Ou seja, ele tá nele ainda. Agora, quando ele tem e a esposa tem um carro melhor que ele acabou de deixar claro o que é importante. A família vem antes dele. Agora, ali o próximo valores, nível né, que os dois têm um carrinho normal, mas eles todo final de ano doam 100 mil pra igreja. Cara, ele acabou. E isso eu ouvi do Flávio Augusto dizendo, cara, hoje pra alguém fazer negócio comigo não é sobre o relógio dele, nem sobre a bolsa da mulher. É sobre o quanto ele doa. Então quando o cara fala, velho, eu tô doando aqui 100 milhões pro Neymar, tu doa quanto? Ele acabou de ganhar minha atenção. Porque não é mais sobre ele, nem sobre a família. Nossa, que conversa de... E eu aqui me achando com o meu iPhone, eu vou até guardar. Deixa eu lá fazer negócio com ele, vou guardar meu iPhone. E aí faz total sentido. Gostei. Por causa do nível, né? É por isso que eu não tenho iPhone. É o patamar. Ela pulou. Ela foi direto pro 3. Retrocedi. Vamos encerrar, deixa teu último minuto aí. O meu último minuto, legal. É interessante isso, né? E isso, a primeira impressão que fica é o pré-julgamento. E isso eu acho que a gente aprendeu desde o primeiro dia que a gente vem à face da Terra, né? Quando a gente vê um médico louco lá com uma máscara, nos batendo na bunda para fazer chorar. E a gente vem fazendo esses pré-julgamentos. E eu acho que o importante é a gente pode ter essa primeira impressão, independente de qualquer circunstância. Assim como eu também posso saber o que eu quero entregar na primeira impressão, né? Então o posicionamento é muito importante. Mas a maneira de tudo é como se entrega isso no mercado. Ou seja, mesmo eu pensando algo do Marrone, mesmo eu pensando algo da Aline,
como eu vou verbalizar isso? E aí a outra pergunta, que foi a outra parte que eu falei, é: será que isso realmente está nos dois ou está em mim? Então, a primeira impressão, ela nunca está no mundo externo, mas sim ela está no mundo interno. Mas para entregar isso, para somar isso, é saber se posicionar, é ter inteligência social. E isso acontece muito. Como eu faço? A grande famosa pergunta é essa. Como eu faço? Aí eu sou intenso, eu sou radical, eu sou isso, e muitas vezes a gente não se olha no espelho. Então, eu acho que o tema de casa que eu posso deixar para os nossos telespectadores, para os ouvintes e tudo mais, é justamente isso. Saber como eu estou me comportando para que a minha primeira impressão perante a sociedade seja positiva. Muito forte isso, né? Não, os dois, né? Dito isso, não tem, isso aí apenas encerra. Aí, qual é a tua última? Ela se retirou da conversa. Eu me retirei da conversa. Deu empate, ela se retirou, entendeu? Não, eu não sou nem Grêmio nem Inter. Eu não gosto de futebol. Eu gosto de rugby. É nessa linha, né? De que a tua energia, quem tu é, a tua essência verdadeira é a primeira impressão que chega. Então, se por acaso tu tá tendo que moldar a tua primeira impressão, é porque tem alguma coisa aí, em termos de posicionamento de valores, que tu tá fazendo desconecto, né? Tu quer vender algo que tu não é, enfim. Ou o mercado tá te vendo como tu não é, dá uma pensada, mas aí traz esses insights aqui dessa galera maravilhosa aqui, né? Deu bom, deu bom. Deu um jogo bom. Olha, ia falar o resto da tarde, é isso. Botar cerveja que vai piorar. Ah, não. Daqui a pouco passa o cara com a cerveja, camisetinha de futebol, que a gente já aborda Vamos ele. Vamos conversar junto. Legal. Então tá, galera. Até semana que vem, ou o próximo episódio do Primeira Impressão, a gente tá à disposição pra você aí fazer aquele impacto, causar aquela primeira boa impressão na sociedade e no mercado. Até mais. Show.